Reflexão sobre o coronavírus. 8 coisas que o coronavírus deve nos ensinar. Como a humanidade, como respondemos a tal crise? Com fé e não medo. Nós devemos olhar para o olho da tempestade e perguntar: Deus, o que o Senhor espera que eu aprenda disso? Como o Senhor quer me mudar? Aqui estão 8 coisas que todos nós deveríamos realmente aprender ou reaprender deste coronavírus. Número 1. Nossa fragilidade. Essa crise global está nos ensinando quão fracos somos como seres humanos. No momento em que falo, 4.308.055 casos de coronavírus foram reportados mundialmente, causando 294.155 mortes. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor para conter a propagação. Na maioria das vezes, eu acho que somos confiantes demais do eventual sucesso. Agora, imagine um vírus ainda mais agressivo e contagioso do que o coronavírus, encarado como uma ameaça. Nós podemos prevenir a nossa extinção como espécie? A resposta é claramente não. É fácil esquecer, mas os humanos são fracos e frágeis. Como compreendemos essa lição sobre nossa fragilidade? Talvez lembrando que não devemos tomar vida nessa terra como garantia. Número 2. Nossa igualdade. Esse vírus não respeita limites étnicos, fronteiras nacionais. Não é um vírus chinês, é o nosso vírus. Está no Afeganistão, na Bélgica, na Colômbia, na Dinamarca, na França, na América e em muitos lugares que foram contaminados pelo coronavírus. Nós somos todos membros da grande família humana, criados à imagem de Deus. A cor da nossa pele, o idioma que falamos, os nossos sotaques, as nossas culturas, não são levadas em consideração aos olhos de uma doença contagiosa. O nosso sofrimento, na dor de perder um ente querido, em tudo nós somos completamente iguais, fracos e sem respostas. Aos olhos do mundo, nós somos todos diferentes. Aos olhos do vírus, nós somos todos iguais. Número 3. Nossa falta de controle. Todos nós amamos estar no controle. Nós fantasiamos que somos os capitões do nosso destino, mestres da nossa sorte. A realidade é que hoje, mais do que antes, nós podemos controlar partes significantes das nossas vidas. Nós podemos controlar o aquecimento e a segurança da nossa casa, remotamente. Nós podemos movimentar o dinheiro ao redor do mundo com um clique em um aplicativo. Nós podemos controlar nossos corpos através de treinamento físico, de medicações. Mas talvez esse senso de controle seja uma ilusão, uma bolha que o coronavírus estourou, revelando a realidade de que nós não estamos realmente no controle. Agora, aqui no Brasil, as autoridades estão tentando conter a propagação desse vírus, fechando, abrindo, fechando escolas, empresas. Eles têm a situação sob controle? E nós, armados com as nossas máscaras, com os nossos álcool gel, nós temos como reduzir os riscos de sermos infectados? Não há nada de errado em fazermos isso. Mas nós estamos no controle da situação? Dificilmente. Número 4. A dor que compartilhamos em sermos excluídos. Um proprietário de 55 anos de idade de um restaurante no centro de Nápoles, na Itália, foi recentemente colocado em quarentena, tendo dado positivo os testes de Covid-19. Diziam que ele se sentia relativamente bem fisicamente, mas que ficou triste pelas reações de muitos dos seus vizinhos. O que mais o machucou não foi o resultado positivo para o Covid,
mas a maneira em que ele e a sua família foram tratados pela cidade em que eles viviam. Ser excluído e isolado não é uma coisa fácil, tendo em vista que fomos criados para relacionamentos. Mas muitas pessoas agora estão tendo que lidar com o isolamento. É uma experiência que a comunidade leprosa, nos dias de Jesus, conhecia muito bem. Eram forçados a viverem sozinhos, andando pelas ruas de suas cidades, gritando: imundo! Imundo! Número 5. A diferença entre medo e fé. Qual é a sua reação para com essa crise? É fácil ser dominado pelo medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar que eu olho, no teclado do meu computador, no ar em que eu respiro, em cada contato físico, em cada esquina, esperando para me infectar. Nós estamos em pânico? Ou talvez essa crise está nos desafiando a reagir de maneira diferente, com fé e não com medo. Na fé, em vez disso, fé em Deus, que Ele tem cuidado de nós. Certamente, somente Jesus está no controle dessa situação. Certamente, somente Ele pode nos conduzir através dessa tempestade. Ele nos chama para confiar e crer, para ter fé e não medo. Número 6. Nossa necessidade de Deus no meio de uma crise global. Como nós podemos, como indivíduos, fazer a diferença? Frequentemente, nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Há algo que podemos fazer. Nós podemos clamar a Deus, orar pelas autoridades que governam nossos países e cidades, orar pelos times médicos que estão tratando a doença, orar pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças que já foram infectadas, pelas pessoas que estão com medo de deixar suas casas, por aqueles que vivem nas áreas de risco, por aqueles que estão no grupo de risco com outras doenças e pelos idosos. Ore para que Deus possa nos proteger e nos guardar. Ore para que Ele possa nos conceder misericórdia. Reze, clame, suplique. Número 7. A vaidade de muitas coisas da nossa vida. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É muito fácil perdermos a perspectiva no meio de loucuras da nossa vida. Nossos dias estão tão cheios com pessoas e projetos, trabalho, lista de desejos, casa, feriado, que nós podemos ter dificuldades para distinguir o importante do urgente. Nós nos perdemos no meio das nossas vidas. Talvez essa crise nos relembre com o que devemos nos preocupar nas nossas vidas. Talvez nos ajude a distinguir entre o que é significativo e o que não tem sentido. Talvez o campeonato de futebol, aquela cozinha nova, aquele post no Instagram não seja essencial para a nossa sobrevivência. Talvez o coronavírus esteja nos ensinando o que realmente importa. Número 8. Nossa esperança. Nesse sentido, a questão mais importante não é que esperança você tem ao se deparar com o coronavírus. Hoje nós temos um vírus muito pior, que é a falta de amor. Isso se transforma em pecado, pois vai nos distanciando uns dos outros, pouco a pouco. A história da Bíblia é a história de Deus que entrou no mundo infectado com esse vírus. Ele viveu com pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção química, respirou o mesmo ar que nós respiramos, comeu a mesma comida que nós comemos, morreu isolado, excluído do seu povo e aparentemente longe do seu Pai, em uma cruz. Tudo o que Ele pôde fornecer a esse mundo doente como um antídoto para o vírus, para que Ele possa nos curar e nos dar a vida eterna. Ouça essas palavras. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá. Crê nisto? Veja o amor, escute o amor, espalhe o amor. Traduzido no Brasil por Jonatas Miranda.